E hoje a gente vai fazer o prato do Degustando Conversas, é o linguine ao molho pesto de pistache, é diferente, tá? A gente tá trocando um ingrediente que daqui a pouco eu falo sobre ele. O molho pesto tradicionalmente não tem pistache, obviamente, e com vieiras grelhadas. Eu escolhi as vieiras porque assim, ela tem uma textura interessante e esse prato tem uma curiosidade mais interessante ainda. Para harmonizar, eu escolhi um vinho que particularmente eu gosto muito. Não sei se é porque eu visitei algumas vinícolas quando eu estive lá na Alemanha, e que é o vinho Riesling, que é de uma região lá do Reno, e que é um vinho que particularmente eu gosto muito dele. Ele não é um vinho tão, digamos assim, tão alcoólico, então é um vinho bem mais suave, que a gente pode tomar. E uma curiosidade, se você for fazer vieira, for comprar um vinho Riesling que seja alemão, procura saber se abaixo do Riesling tem o Trocken, que é, na verdade, a característica muito específica dessa região lá da Alemanha, que fica entre o Rio Reno. Na verdade, é o caminho que você vai de entre Frankfurt e Colônia. Eu fiz isso de bicicleta, hoje eu acho que não faria mais não, mas na época eu fiz, enfim, estava muito instigado em querer aprender a produzir cerveja, que terminei aprendendo, produzi algumas vezes, mas depois desisti, porque é muito trabalhoso. Hoje eu prefiro apenas ser um sommelier de cerveja, bebendo e conhecendo os estilos. Mas foi uma viagem bem interessante, uma viagem que a gente chamava Bike and Beer, onde eu andava 300 quilômetros, em 10 dias, 30 quilômetros por dia, em cada cidade, de cidade em cidade. E aí você ia fazer um curso de cerveja e depois degustar as cervejas daquela cervejaria lá na Alemanha. Mas a gente teve a oportunidade de conhecer esse vinho. Então é um vinho que harmoniza muito. Então começando aqui, saúde! Vamos agora fazer o nosso prato de hoje. Então a primeira coisa que eu escolhi é o espaguete, que é o linguine. Daqui a pouco eu explico para vocês por quê. Porque ele realmente é a combinação perfeita para fazer junto com as vieiras. Ele é uma massa, só para mostrar aqui para vocês. E aí já vai estar praticamente o porquê. Veja que ela é bem mais larga. Ela não é aquela massa que ela é redondinha, não. Tá? Ela é uma massa meio achatada. O nome linguine, inclusive, vem disso. E com isso aqui ela vai absorver bem mais os ingredientes do que a gente vai se fazer. O molho pesto que eu vou fazer, que é a primeira coisa que eu vou fazer, o molho pesto tradicionalmente você vai ter alho, manjericão, né, o basílico, você vai ter o pinole, tradicionalmente é o pinole, e muito azeite. E você vai mexendo e vai fazendo. Eu estou substituindo o pinole pelo pistache. O pistache aqui ele já está sem casca aqui, ele já está no ponto. Então eu vou fazer esse meu molho pesto, por isso que eu estou chamando molho pesto de pistache, que é um molho pesto diferente. Tem gente que troca por outros ingredientes. Você pode colocar amêndoa. Já me disseram a dica para botar bacuri, eu acho que é algo que é bem aqui da região do Cerrado. Enfim, a gente pode testar de várias formas. E também tem um molho pesto vermelho, que fica uma delícia, que é você colocar tomate seco. E aí você faz a mistura com tomate seco, ele fica muito mais interessante, fica muito gostoso também, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui o pistache e vou torrar. Veja que eu não estou botando manteiga nenhuma não, tá? Eu vou torrar aqui o pistache, vou deixar aqui ele no fogo e vou só mexendo, deixar ele esquentar aí a gente vai fazer isso. Para melhorar aqui, eu vou pegar aqui as folhas do meu manjericão, apesar de botar aí no multiprocessador, mas eu vou pegar aqui as folhas e vou já dar um corte maior, para ela ficar em tamanho menor, e porque tem uma coisa, o aroma que sobe aqui é fenomenal, sabe? A gente aqui tem um aroma que é coisa de outro mundo. Só tirando aqui para depois fazer a trituração maior, mas eu vou fazer tudo no mixer, tá? Então não tem preocupação com isso não. Os alhos também que já estão aqui, eu vou só recolher aqui, dei só um corte. Vou ficar aqui de olho só para sentir lá, tá? Vai ter um pouco da raspa, queijo também que eu vou colocar. Lembrando que dessa vez a gente tá com uma novidade. Eu tô colocando o card com todo o processo da produção, de como fazer passo a passo dentro do nosso Instagram, que é @degustandoconversas. Então lá você vai poder pegar o PDFzinho ou o card que você possa replicar essa receita sem muita dificuldade, dizendo coisas que às vezes é difícil você encontrar em receitas. Pelo menos eu sempre senti muita dificuldade. Primeiro, tempo de cozimento detalhadamente de cada um dos ingredientes. Tá? Segunda coisa, você encontra algumas dicas importantes, que é o que a gente chama dicas de ouro e toque do chefe.
e uma explicação do porquê o vinho, harmonizando com o vinho, e também, no caso, quando tiver uma escolha de uma massa específica para aquele prato. Então você vai estar com isso disponível quando a gente publicar no nosso canal de YouTube esse programa que está sendo gravado hoje, que é o linguine de molho pesto de pistache com limão siciliano. Ok? Aqui já está começando a esquentar, a gente já começa a sentir aqui o aroma já queimando, né? Então aqui vou só girar um pouco. Tá? Só para mexer aqui um pouco, a gente já começa a sentir, ele já fica um pouco queimado, a ideia é essa mesmo, tá? Então, ele vai ficando, mas já começa a ele ficar um pouco torradinho, você vai vendo que já vai vendo aqui, tá? Você faz isso, nessa primeira parte que eu vou usar grande parte do que eu tenho, né? Sempre faço a mais, lembrando disso, que é porque sempre tem mais convidados aqui participando do programa. A água eu já deixei fervendo, tá? Que é sempre sempre o tempo da massa, você sempre procura na embalagem sempre tem. E, enfim, eu uso algumas massas específicas, mas a Barilla tem uma coisa interessante, que é no Spotify, você digita o nome da massa, entra no canal da Barilla e lá você vai escutar uma playlist, e essa playlist é justamente o tempo de cozimento, para a massa sair al dente. É bem interessante essa ideia da Barilla. Ela escolhe lá e você tem um penne, ou um linguine, ou um espaguete, enfim. As massas que eles fazem. Tá? Então vou desligar aqui, que já está no ponto. Agora eu vou colocar aqui o manjericão, o meu mix, tá? Vou colocar aqui o meu alho. Eu gosto de alho, por isso que eu caprichei no alho. Vou colocar aqui o meu queijo parmesão, tá? O segredo aqui, obviamente, é o azeite, né? Você vai colocando o azeite de acordo com o que você vai usando. E aqui o meu pistache. Cadê a espátula que tá aqui? Eu sou um desastre, eu tô um desastre, viu? Tá aqui. Para triturar primeiro. Eu tô triturando, mas agora eu vou colocar o azeite, tá? O chefe com um paninho aqui de lado. Ceboso não, a gota. Vou botar aqui só acertar um pouquinho de sal. Eu gosto um pouco salgado. Só uma pitadazinha aqui pra gente fazer. E agora eu vou dar o toque final, que são a raspa do limão siciliano, tá? Veja que ele tá um pouco grosso ainda, mas já tá com bem azeite, já tá feita a mistura. Mas eu vou deixar assim mesmo por conta de que eu vou botar na água da própria massa. Então tá aqui as vieiras, agora eu vou temperar com pimenta, tá? Misturar aqui, eu gosto muito de apimentada. Os convidados aqui parece que gostam de pimenta também, né? Não sei. Se não gostar, já era. Aqui vou temperar agora com sal. É só isso que precisa para temperar. Tá? Um pouquinho de sal. A vieira, digamos assim, para quem não conhece, se alguém não conhece, as vieiras é prima da ostra. Tanto é que ela vem do mesmo formato da ostra, mas ela sai redondinha assim, ela é carnudazinha. O país que tem a vieira, melhor vieira do mundo é o Canadá. Então ela tem desse jeito, mas ela vem uma ostrazinha bem bonitinha. E sempre, até comer natura, a gente come também natura como se come a ostra, tá certo? Vou trazer ela para aqui. E agora eu vou acender o fogo aqui. Vou colocar um fio de azeite. E eu vou dourar as vieiras, tá? Tem um chefe que eu gosto muito, muito conhecido aqui no Brasil, chama-se Alex Atala. A defesa dele é de frutos do mar, né? E tudo que vem do mar não se passe muito tempo no fogo, porque ele perde o sabor. E a vieira não é diferente. A vieira, inclusive, como salmão, como a ostra, você pode comer crua. Um limão dando a textura correta. Então aqui eu vou só esperar esquentar. Quando esquentar, eu vou necessariamente colocar e só vou dourar. 1 minuto, 1 minuto e meio é o tempo suficiente dela dourar. Eu reservo, aproveito a própria fundo que ela deixa, tá? E vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui o meu linguine.
Já tá aqui no ponto. Eu sempre digo que é muito importante. É um dos utensílios que eu gosto muito na cozinha, que é o garfo de massas. Tá? Para você mexer massa, massa a gente não escorre. Não precisa estar escorrendo a massa. Até porque a água da própria massa, ela é usada no molho, no tempero, porque ela garante muitos ingredientes que tem da própria massa. Então você vai deixando ele aqui e se quebrando, digamos assim, absorvendo dentro da água e você já vai. Massa também, gente, não se coloca antes dela estar fervendo. Você só coloca ela no fogo quando ela ferveu. A questão de colocar o sal ou não, eu sou bem sincero, tá? A questão de colocar o sal ou não, eu sou bem sincero. É uma questão de escolha. A única diferença do sal colocado antes pro sal colocado depois é que quando eu coloco sal antes, o tempo de cozimento demora mais um pouco. Mas é irrelevante no final das contas. Eu tô olhando as duas coisas, só pegar a minha taça, ok? Lembre sempre de olhar a embalagem da massa para saber o tempo de cozimento, de 5 a 7 minutos, algumas mais um pouco de tempo. Tá aquecendo, eu vou deixar aquecer mais para quando ficar eu colocar isso. E aí já é todos os ingredientes. Eu vou colocar a massa quando estiver pronto. Lembre-se que a massa eu tiro um pouco, se a massa diz lá na embalagem 7 minutos, eu tiro 2 minutinhos antes. 7 minutos que aparece na embalagem é para ela ficar al dente. Certo? Que é o que é a textura correta de uma massa. Mas eu tiro ela 2 minutos antes, por quê? Porque eu vou terminar o cozimento dela aqui na panela. Tá? Agora, então, por isso que eu vou colocar. Então, eu vou colocar ela aqui. E um segredo que a gente vai ter. O molho pesto, ele não dá certo com o manjericão, você colocando na frigideira com fogo. Inclusive, se for fogo baixo, você não coloca isso. Você vai fazer a mistura final, colocou a massa, colocou a água que está fervendo, vai fazer a mistura final com o molho pesto para misturar todos os ingredientes, necessariamente com fogo desligado. Porque você pode botar a perder completamente seu molho pesto. O manjericão ele é muito sensível. Tá? Lembre-se que tem gente que tem aquela mania de pegar, por exemplo, fazer a pizza marguerita, aí empurra o manjericão antes de ir pro forno. É um desastre. O manjericão você faz por último. Você coloca quando ele está saindo do fogo, você bota as folhinhas, que o calor vai fazer com que ele saia os aromas corretos, não perca os aromas, e ele entra numa cocção exatamente como você queira. Aqui já está, eu vou agora só dourar algumas vieiras. Em vez de mesmo que eu coloquei já sal, já coloquei tudo. Fazer só algumas, depois eu coloco mais. Para os convidados, porque aqui é só para um prato. Ela é muito fácil de fazer. O tempo que ela tá aí, eu já dou uma olhada aqui na massa, ver como é que ela tá, ó. Ainda está muito al dente, então vou deixar aqui mais algum tempinho. Apanhando mesmo, né? Veja, ela já está começando a ficar aqui uma cor mais branca. Eu vou virar aqui, tá? Mas ela tem que ficar bem dourada, tá, gente? Porque eu tava um pouco, eu tinha deixado um pouco na geladeira, então ela ficou muito líquida. Mas eu vou deixar aqui ela dourar bem, para que a gente possa tirar ela. Vou tirar aqui pra gente ver se já dourou. Tá começando a ficar dourado. Veja que aqui as vieiras já estão douradas, bem douradinhas, tá? Já está no ponto, a gente não pode passar muito pro ponto. Eu já vou tirar aqui, ficou o fundo da base. A massa também já está no ponto, eu estou deixando ligada aqui ainda, mas a massa eu já vou desligar, ok? Vou tirar aqui a massa. Um garfo de massa, como eu falei para vocês, tá? Tem gente que gosta de fazer isso que eu estou fazendo, parece curioso, tá? Mas eu acho que fica gostoso. É dar uma fritada na massa. O que eu estou fazendo aqui é fritar a massa, tá? Eu vou fritar aqui a massa. Vou tirar aqui a base. Vou fritar aqui para que ela absorva bem. E eu vou aproveitar, ó, uma colher aqui, tá? Por que isso? Tem gente, você pode fazer com vinho, mas esse sabor para mim, ele já estava muito forte, que é o deglaciar, né? Estou misturando aqui ó, a base da vieira, tá? Que ficou aqui todinho, ó, frita. Eu vou misturar aqui com a água para que ela absorva. E agora tem a finalização, tá? Que eu vou pegar aqui, me permitam aqui bem rapidinho.
Vou pegar aqui o molho, ó. Aqui é suficiente. E eu vou misturar agora. Para ficar o molho pesto, ó. Absorvendo bem. E aí a textura você que escolhe. Como é que eu posso escolher a textura? E vou desligar, tá? Isso aqui agora tem que ser feito com fogo baixo. Fogo baixo não, desculpa. Isso aqui tem que ser feito sem nada tá ligado. Por quê? Porque o molho pesto é muito sensível. Lembre-se, inclusive, que se serve muitas vezes o molho pesto, ele se serve, né? Geralmente como? Se serve ele fresco. Depois de estar preparado, bota em cima da massa. A massa que está quente, bota o molho pesto. Eu aqui só fiz a mistura, ó, para colocar, pra gente encerrar aqui completamente. E aqui eu empratar, tá? Ups! Tá aqui. Eu vou aqui só colocar aqui as vieiras, tá? Vou aqui dar o toque final, que é um pouco do farelo do pistache. E pra mim, para o sabor ficar bem mais autêntico, eu vou fazer a raspa do limão siciliano. Isso aqui. Só lembrando que a escolha do linguine, que eu tinha dito para vocês que ia falar, o linguine ele é achatado, tá? Tanto é que parece uma linguazinha, por isso que o nome é linguine, tá? E ele, por ser achatado, diferente de não ser cilíndrico, ele tem uma superfície de contato maior, então ele absorve mais o molho pesto, tá? Por isso que a gente resolveu utilizar o linguine. Então tá aqui o prato de hoje, servido, espero que vocês façam em casa e até o próximo. Até gostando, conversa.